Hoje a gente vai conversar com o Raf. Se você não sabe quem é o Raf, então para de assistir isso aqui, vai olhar que deve ter pelo menos umas 8 ou 9 entrevistas com ele, né? raf.com.br. O cara já é daqui do boteco, dispensa apresentações, salve meu irmão. Ele é conhecido também como irmão gêmeo bonzinho do Teoria da Conspiração, né? Salve, grande Raf. E aí, pessoal, muito obrigado por abrir esse espaço mais uma vez para divulgação aqui, né? Que eu não deixei de ser a divulgação dos meus livros aqui. O André mostrou o Arte e Magia no Kindle, mas ele já está no Clube de Autores, chegou aqui em casa, impresso. O Robson ali mostrou outro livro meu, o Ad Infinito também. Tem ali, o Rodrigo está ali com ele, o Arte e Magia no Kindle também. Bom, eu posso dizer sobre esse livro é que eu fiquei muito feliz de ter escrito ele, porque é um livro que ficou exatamente como eu gostaria que ficasse. Eu sei que vocês ainda não tiveram tempo de ler, porque todos vocês leem muita coisa, eu entendo perfeitamente, mas a boa notícia que eu posso dar é que eu escrevi esse livro para ele ser... O Robson, ele tem uma lista de leitura imensa. Mas a boa notícia que eu posso dar é que eu escrevi esse livro para ele ser o mais legível possível, uma leitura breve, uma leitura relativamente agradável. Eu me preocupei muito com isso, né? Inclusive, já posso falar aqui que uma das bases assim, do formato do livro, para mim, foi os livros desse filósofo Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano que cresceu na Alemanha, formado em filosofia. Esse aqui se chama Sociedade do Cansaço, mas tem vários livros dele que são bem fininhos e tal. Eles parecem postagens de blog sobre um assunto específico. É lógico que o meu livro não é tão fino assim, mas eu peguei como base isso aqui, porque eu acho que ele, hoje em dia, né, principalmente, que as pessoas não estão tendo muito tempo para uma leitura mais longa, eu usei ele como base. Por outro lado, outra base que eu tenho, que eu tinha acabado de traduzir alguns ensaios do Montaigne, que é completamente diferente, são ensaios, né? Ele que fundou os ensaios, e esse livro também é de ensaios, né? Só que o Montaigne ele falava com profundidade das coisas e o livro dele não é exatamente fininho. Então são dois polos opostos, digamos assim, que eu usei como base. Então acho que tentei chegar meio que no meio termo, né? E aí, de onde é que surgiu a ideia para esse livro? Eu tinha feito uma compilação das postagens do meu blog ao longo dos anos, né? Tem um blog chamado Texto para Reflexão, desde 2006, mas eu comecei a escrever mais nele a partir de 2008, 2009, então, mas já tem bastante tempo, né? E aí, através dessas compilações, eu criei 4 livros, que chama O Livro da Reflexão, volume 1, 2, 3 e 4. O volume 2, que é o Roda dos Deuses, tem também no Clube de Autores, mas isso você acha de graça, esses livros no Kindle, né, ou para Google Play, qualquer loja de e-books aí você acha de graça. Mas esse daqui, que fala sobre espiritualidade, algumas coisas, poucas coisas aqui, estão também aqui, só que revisadas e mais encurtadas, mas é pouca coisa. O resto são postagens do meu blog, alguns textos que eu mandei para a revista Hermetismo. Então, pode ser que se você é um leitor muito assíduo do que eu escrevo, do meu blog e tal, pode ser que você ache aqui algumas coisas que você já leu. Então, me desculpa se isso acontecer, mas acho que você não vai ficar chateado porque você vai entender por que esse livro foi lançado e por que algumas coisas voltaram, porque não fazia sentido eu voltar a escrever sobre assuntos que eu já escrevi de uma outra forma, entendeu? Tipo, porque foi meio que... O que eu já tinha escrito sobre certos assuntos é meio que um resumo do meu pensamento, e aí eu tentei passar isso nesse livro também, né, no Arte e Magia. E foi mais ou menos isso, é um livro que é um ensaio, são ensaios sobre o caminho espiritual, né? Quando eu ponho assim, caminho com C maiúsculo, é o caminho espiritual. Não aqui um caminho de monge, ou de abstinência, um caminho mais assim restritivo, mas é um caminho no geral, assim, qualquer processo de autoconhecimento, né, qualquer processo de olhar para si mesmo, eu considero já um caminho espiritual para você reconhecer a própria alma, mas aí a partir disso eu vou falando de várias coisas no campo da espiritualidade, muitas coisas que tem a ver com magia, que tem a ver com... A gente falou muito aqui no Projeto Mayhem, inclusive alguns podcasts serviram como base, né? Eu cito livros do Marcelo, O Princípio Alquímica do Tamosauskas, né? Então é mais ou menos por aí. Fala aí, Rodrigo. Eu quero spoilers do que eu vou ler. Aqui você colocou 10 capítulos, tem alguma relação com as Sephiroths? E o primeiro, fala assim, resumidamente de cada capítulo para mim. Tipo, lá no início, tem a ver com a história?
Sim, sim. Foi o seguinte, é até legal começar por aí. Foi o seguinte, eu tinha uma postagem no meu blog que chamava As Grandes Questões do Ocultismo, que eu costumo no meu blog escrever uma série de postagens sobre um assunto específico. Então eu faço uma série de postagens, já fiz uma série de postagens sobre a consciência, sei lá, sobre, sei lá, sobre a guerra, sobre... Pô, agora está me dando um branco das coisas aqui, mas sobre assuntos em geral, da filosofia, do amor, tem os 4 amores, por exemplo, que eu falo sobre o amor especificamente, são uma série de postagens. Então, eu fiz uma série de postagens sobre as grandes questões do ocultismo, né, que eu achava que eu tinha que começar a falar disso. Só que depois, revendo, a primeira postagem eu não curti muito, até porque eu não consigo explicar o que é o ocultismo, eu consigo explicar o que ele não é, e eu achei que não funciona muito bem. Só que depois teve a segunda, a terceira e a quarta ficaram boas, e eu achei que a quarta ficou ótima. E a quarta eu falo justamente de como lá no início, né, da nossa história, lá no xamanismo, né, da pré-história, tá? Até tudo que a gente chama de magia, de religião, de ciência, de sei lá, pintura, escultura, gravura, teatro, cinema, tudo isso, se você voltar lá atrás, isso era magia. Mas, assim, magia como a arte com A maiúsculo, não uma espécie de arte, mas a arte, né? Não um tipo de arte, mas a arte, o somatório das artes. Então, lá atrás, né, era tudo a arte. Então, ou você era um caçador-coletor, que você se preocupava com a sobrevivência da tribo e a sua própria sobrevivência, ou você tinha a sorte de ser um xamã, que você se preocupava com a vivência, né? Só que a vivência naquela época era uma vivência totalmente espiritual, né? Eles praticamente, se você pegar assim, até povos que sobrevivem até hoje, né? Lá no Botsuana, ali, o povo San, os Bushmen, o povo San, que estão até hoje lá, que provavelmente o Homo sapiens surgiu ali na África Central, toda noite eles fazem rituais em volta de uma fogueira, né? Então, e eles toda noite eles conversam com espíritos e com antepassado e tudo mais. Então, é tipo assim, no começo, a magia era o dia a dia, era o que você fazia além de caçar e tentar sobreviver, né? Era tipo o seu Netflix, né? O seu videogame, era esses rituais. E aí, além disso, o Alan Moore, que eu considero o maior mago vivo, ele tem um texto sensacional que chama Fossil Angels, eu traduzi no meu blog, né? Também se chama Anjos Fósseis, a minha tradução, junto com um amigo também. Na verdade, o meu amigo traduziu bem mais do que eu, mas tudo bem. Mas está lá explicando. E o Alan Moore ele faz uma grande defesa de que a magia não deve ser tratada como religião nem como ciência, e sim como arte. E aí eu trago isso para esse livro, mas não assim, como o Alan Moore faz, de uma forma mais conflituosa, assim, tipo assim, de certa forma atacando certos magistas, digamos assim, que não entendem que a magia é arte, tenta fazer da magia uma ciência ou uma religião. Eu só pego esse pressuposto e explico como a magia de fato é arte, né? Eu começo falando sobre isso. Então, esse lá no início tipo, o livro, inclusive, não tem nem prefácio nem introdução, porque ele já começa assim, o primeiro parágrafo, a primeira coisa que você vai ler no livro é isso. Então, tipo assim, só vou dar um exemplo, o primeiro parágrafo do livro. Imagine esta noite, lá no início de nossa história, fria e úmida, em algum canto europeu, onde tudo que os homens sabiam acerca de outros homens se resumia a tribos que foram vistas de passagem pela margem da floresta e que logo se esconderam dos olhares estranhos. Um mundo ancestral onde existíamos isolados, andarilhos vivendo da caça e da coleta, temerosos dos trovões e da raiva dos deuses, conectados em todos os momentos à natureza em nossa volta, ao ponto de nem precisar lhe dar um nome. A natureza já era todo mundo. Então começa aí, É um poeta. Eu começo... É um poeta. Eu começo... E também é importante ativar a imaginação do leitor. E tudo isso é o que eu queria fazer, acho que eu consegui, cara. Tipo assim, tanto é que eu falo que esse livro tem que ser lido com o coração, mas também com a imaginação, porque se você conseguir imaginar isso que eu tenho falado, você vai meio que ser embriagado assim, por isso, e você vai meio que ler o livro de uma outra forma, não uma forma muito racional. Assim. Você pode até achar que o livro está meio confuso, assim, talvez, mas confia que não deixa de ser isso que eu queria causar no leitor, né? Tipo, o cara não sabe exatamente o que ele está. Mas eu estou lendo a história da humanidade, eu estou lendo uma reflexão, eu estou lendo uma poesia, coisa assim. Eu brinco com isso também ao longo da
do livro, e eu estou sempre falando com o leitor diretamente. Se eu falar, imagine para uma pessoa que está me lendo, assim, né? Como se, não no plural, mas no singular. Tipo, imagine, ou você que está aí, imagine isso aqui. E tem vários momentos do livro que eu vou trazer metáforas, e vou, tipo, levar o leitor a imaginar alguma coisa, e através dessas metáforas eu tento explicar coisas mais complicadas, né? Porque também não é um livro descritivo, não é um livro que quer definir alguma coisa. Inclusive, ao longo do livro, eu vou falar que esse livro não serve para definir o que é o caminho. Nem o que é magia, nem o que é Deus, nem nada disso. Tipo, eu deixo muito claro isso, que é você que, né, é você que está lendo que vai ter que definir. O livro, ele é tipo um guia turístico desse caminho, mas você que vai caminhar e você que vai dizer o que é o caminho, porque cada um vai caminhar de uma forma, né, no final das contas, então não tem nem como eu definir, porque é uma coisa muito pessoal também, isso daí. Boa. Esse segundo capítulo, um conjunto de metáforas, é, é, você acabou de falar, é onde você vai falar das Não, aí eu metáforas? posso... no primeiro capítulo tem uma metáfora sobre o caminho que eu tirei do meu prefácio para minha tradução do Dhammapada, do budismo. Inclusive, eu nem cito muito budismo no livro, tem algumas coisas assim. Eu falo do budismo sem citar também, acontece muito. Mas é tipo, porque eu falo do Dharma como se fosse uma montanha que você sobe. E aí, isso aí, lá na ideia da introdução do budismo, é mais como se fosse entre uma vida e outra, né? Então, tipo, se você está lá no topo da montanha, você vê como é que é o vale, até chegar na outra montanha, que, tipo assim, esse vale seria a tua próxima vida, e você tem que chegar naquela outra montanha lá do outro lado. E aí você vê todo o caminho que você tem que fazer, e aí o Dharma seria você seguir o caminho certinho, sem muito desvio. Só que você chega lá, começa a viver, você reencarna, começa a sua vida, e você vai começar a pegar vários desvios, vai começar a se pegar lugar que tem espinho, se cortar e voltar para trás e tal. E aí isso é o karma, porque você não consegue seguir no caminho reto, né? Que é muito difícil. E aí eu peguei essa metáfora e usei também para o próprio processo do caminho espiritual em geral, não necessariamente de uma vida para outra, mas de um processo de iluminação para outro. Você pode ir num retiro budista, num retiro de sufismo, num retiro xamânico, e você se sentir muito bem, você se sentir, né, como se tivesse se iluminado, mas depois você volta para a vida normal e você não consegue trazer aquele estado que você estava para a sua vida normal. E isso é normal, porque não tem como você ficar iluminado o tempo todo. Eu até falo que a iluminação não é um interruptor de luz. Você não pode, vou ficar iluminado e pronto. Não, e as pessoas, às vezes, quando elas acreditam nisso, elas se forçam a fingir que estão iluminadas, né? Até para elas mesmas. Isso acontece muito no Instagram. Então, eu tento meio que desmistificar, apesar do termo ser ruim, né? Desmistificar, né? Porque, na verdade, o místico, justamente, ele desmistifica Deus, né? Então, eu acho que eu também falo sobre isso no livro, enfim, mas é desmistificar, a gente acabou usando essa palavra para isso. Então, desmistificar o caminho também e não deixar as pessoas acharem que o caminho é uma coisa para você estar feliz o tempo todo, né? Que é comum hoje em dia, que você está atingindo a iluminação, mas você não pode voltar atrás, é sempre para frente, você está sempre ficando mais feliz e mais iluminado e mais satisfeito com a vida, e não é assim, o caminho, muito pelo contrário, né? O caminho, na verdade, ele vai iluminar coisas que você não queria reconhecer dentro de você mesmo, então às vezes é muito difícil também. E é isso, eu falo de uma metáfora também de tirar o açúcar do café, também falando sobre o passo a passo das coisas, que você não deixa de, pelo menos no meu caso, né, eu não deixei de tomar café com açúcar da noite para o dia, assim, um dia eu tô tomando café com açúcar, no outro dia eu tirei o açúcar totalmente, eu fui tirando aos pouquinhos, então eu trago essa metáfora também, que serve para muita coisa na vida, você não achar que você vai chegar num outro patamar de caminho espiritual, de vida e tudo mais, é da noite para o dia, né, com atalhos e tal, com cursos de salto quântico, então acho que isso não funciona assim. Robson, desculpa, mas assim, eu tirei o açúcar do café de uma vez e vale a pena, tá? Ixi, então eu Se sou o único você... demoníaco aqui, porque eu não consigo, cara. É só com açúcar Não há mesmo. argumento que me prove que tirar o açúcar do café vai melhorá-lo. Eu tenho paladar, me desculpem. Você tem muito amor na vida, você tinha que ter um pouco mais de ódio. O problema das metáforas é que às vezes também as pessoas pegam a pé da letra e aí tipo, fica difícil de... Aí você realmente quebra a minha metáfora.